Bom dia, povo de Deus, paz seja convosco, amém? Quem está feliz nesta manhã, está vivo, diga amém, Jesus. Glória a Deus. Nós vamos preparar para ouvir uma palavra, mas vamos nesta manhã ainda orar, vamos interceder. Nós temos ainda a oportunidade de estar orando nesta manhã por pessoas que até mesmo estão assistindo o culto, mas que estão impossibilitadas de estarem aqui, conosco presencialmente. E outras pessoas que até mesmo estão desacordadas, estão entubadas, estão induzidas por remédios, em coma, mas que há ainda a esperança de Deus fazer o milagre. Quem crê no milagre, diga amém. Nós estamos aí no trabalho, na campanha de 40 dias de milagres, 40 dias de milagres. E eu acredito em milagre. E você acredita? Você acredita em milagre, em que Deus pode fazer? Tem muitas pessoas que acham que Deus não faz milagre mais, esse negócio de milagre só na época de Jesus. E por que ninguém ressuscita um morto? As pessoas desafiam a gente. Pastor, por que você não desafia? Por que vocês não ressuscitam um morto então? E eu pergunto, quantos mortos Jesus ressuscitou? E pelo que a Bíblia diz, foram só 2, além dele. Mesmo assim, por causa de um acontecimento histórico. Foi o caso de Lázaro, porque tinha um grupo lá que não acreditava em ressurreição. Então Jesus fez para que eles crescem. E isso está muito claro lá em João capítulo 11. E o filho da viúva de Naim. Então, além da ressurreição de Jesus, não ressuscitou um milhão de pessoas. Vai ressuscitar, e eu creio. Amém? Vai ressuscitar. Então, a ressurreição, na verdade, nunca foi plano de Deus como um milagre. Para que as pessoas, que homem poderoso, pastor Lucas, vou lá, porque você ressuscita os mortos. Pô, esse cara é forte mesmo, esse cara é bom, esse cara é de Deus. Deus não vai dar essa glória. Não deu nem para Jesus. Em alguns momentos, claro que Jesus, como Deus, ele incorporou ali os dois lados, o divino e o humano, porque Jesus chorou, E Deus não chora, Deus chora. Deus não é dotado de sentimentos como nós, Deus entende nossos sentimentos por causa de Jesus. Mas Deus não é dotado de sentimentos. Deus é um ser que não fica lamentando, chorando, todo momento. Nós sim. Então Jesus ali manifestou naquele dia o lado divino, porque ele ressuscitou o morto, e só faz isso quem é Deus. E manifestou também o lado humano, porque a Bíblia diz que ele se condoeu, ele chorou com a família, com Marta e Maria. E é o que nós vamos fazer agora, se condoer, orar, pedir a bênção. Hoje vamos falar de milagres, na palavra. Mas antes de falar de milagres, vamos orar. Fecha seus olhos, curva sua cabeça, pensa aí em alguém. Pensa aí em alguém. E você vai falar, Deus, eu estou aqui nessa manhã e eu dependo, eu preciso que o Senhor me escute, que o Senhor me atenda, e que o Senhor vá lá, ou manda um anjo lá, um anjo médico, o arcanjo Miguel, e toque naquela pessoa. Eu quero testemunhar, meu Deus, que o Senhor fez esse milagre, que o Senhor me ouviu aqui na igreja, que o Senhor me atendeu nessa manhã de domingo e levantou aquela pessoa, mas contudo seja feita a tua vontade. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesta manhã nós entramos em tua santa presença, pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas fraquezas, pelas nossas falhas. E agora, meu Deus, com o perdão dos nossos pecados, nós entramos diante do Senhor em nome de Jesus Cristo, para interceder por aquelas pessoas que estão agora doentes, que estão enfermas, que estão hospitalizadas, que estão, meu Deus, entubadas, desacordadas, em coma, induzidas por remédios. Senhor, o milagre é tudo aquilo que o homem não pode fazer, mas que o Senhor pode fazer. O milagre é quando os recursos humanos se acabam, mas aí entram a
as mãos do Senhor para operar, para mostrar para o homem que o Senhor é Deus, que o Senhor é todo-poderoso. Então nesta manhã, glorifica o teu nome. Toca naquela vida, toca naquela pessoa, toca naquela mãe, naquele pai, toca naquela irmã, naquele irmão, toca naquele jovem, naquele marido, naquela esposa. Meu Deus, são tantas pessoas, meu Deus, que nesta manhã estão sendo agora memorizadas diante de Ti, e o Senhor conhece nossos pensamentos. Antes que uma palavra venha à nossa boca, o Senhor já sabe de tudo que iríamos falar. Então olha o coração de cada um aqui, olha a mente de cada um aqui nesta manhã, que está intercedendo, que está orando, que está buscando uma bênção, um milagre, pelo parente, pelo amigo, pelo colega de trabalho. Meu Deus, eu uno a minha fé com a fé dessas pessoas, aleluia. Eu uno a minha fé com a fé desse povo e declaro: está ligado aqui na terra, está ligado lá nos céus. Em nome de Jesus Cristo, seja feita a tua vontade. Ainda que nós pedimos e queremos que o milagre aconteça, mas o Senhor é soberano, o Senhor é Deus para fazer o melhor. Digam amém. Graças a Deus. Vamos abrir a Bíblia. Ezequiel 37, versículo 4. Nós vamos, nesta manhã, vamos falar sobre a origem do milagre, né? A origem dos milagres. Como é que os milagres, eles apareceram, começaram a aparecer? Nós vamos ler Ezequiel 37. Ezequiel 37. Glória a Deus. E Mateus capítulo 4. Ezequiel 37, se você achou, então você vai ler comigo o versículo 4 e o versículo 5. Depois nós vamos ler Mateus capítulo 4 e versículo 23. 23 de Mateus 4. Vamos ler Ezequiel 37. 37, 4 diz assim: então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, vamos falar juntos? Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Amém? Amém? Ezequiel 37, versículo 4, versículo 5. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Agora Mateus 4, 23. Olha aí o cumprimento dessa palavra. Mateus 4, 23. Diz assim: e percorria Jesus. Amém? Vamos ler juntos? E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria,
e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos ou loucos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e de além do Jordão. Digam amém, Jesus. Graças a Deus. Então, nessa semana nós iniciamos o trabalho de 40 dias de milagres. É um período que nós estamos orando, né? Nós estamos dentro de uma visão. A igreja do estado de Minas Gerais, e você que está em casa, você que nos acompanha, naturalmente, no final desse culto nós vamos estar orando para que nesses 40 dias aconteçam milagres, aconteçam bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa. Quem acredita, diga amém. Na verdade, quando iniciou os milagres, né? Primeiramente, milagre no Antigo Testamento era muito raro, né? Você vê que os próprios profetas, eles realizaram milagres, como o profeta Elias, principalmente Elias, e o profeta Eliseu. Foram os dois profetas que fizeram alguns milagres, multiplicaram o azeite, não é? E outras coisas mais. Até ressuscitou, como eu falei no início, sobre ressurreição, ressuscitou o filho da viúva. E, naturalmente, nós não vamos ver muito milagre no Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento, o povo não vivia por fé. Por fé. O povo era orientado, em alguns momentos, pelos profetas, que traziam uma mensagem, e principalmente para os reis, né? Para os reis, para aqueles que comandavam a nação. Então Deus praticamente não falava diretamente com o povo. Deus não agia diretamente com o povo. Agia através do profeta, através do rei e do sacerdote, que muitas vezes falava com Deus e ouvia de Deus aquilo que naturalmente ia acontecer no meio do povo. Ezequiel teve uma visão. A visão de Ezequiel, ela é ilustrada, né? Uma visão ilustrada com um cemitério. Quem conhece o cemitério aí? Todo mundo já viu falar, né? E o cemitério, naturalmente, é um lugar onde está depositado os nossos restos mortais, os nossos ossos, né? Aquilo que sobra do corpo humano, porque segundo os estudos, nós temos aí uma boa parte de líquido, né? Os nossos tecidos, naturalmente, nossa carne, nossa pele, são líquidos que vão desfazer, vão acabar, que vão degradar na terra, vão acabar. Mas vai sobrar ali um pouquinho, né? Uma carcaça. Vai sobrar ali algumas coisas, principalmente os ossos das pernas, que duram mais, as nossas canelas, né? Os ossos maiores. O crânio, né? Existem aí historiadores que descobrem crânios de milhares de anos. Dificilmente o nosso crânio vai desfazer na terra com o tempo, porque ele é muito duro, a não ser que for quebrado, né? E vai apodrecer. Mas Ezequiel tem uma visão. E nessa visão, quando Deus mostra para Ezequiel um vale de ossos secos, sequíssimos, né? Sequíssimos, diz a Bíblia. Então Deus pergunta para Ezequiel, dizendo: Ezequiel, porventura é possível esses ossos? É possível esses ossos reviverem? Ezequiel, sendo profeta de Deus, e tinha muito entendimento de quando Deus falava, porque quem conhece a Deus, naturalmente tem entendimento quando Deus fala.
Quem tem experiência com Deus, logo que ele ouve a voz de Deus, ele entende. Ouça a voz de Deus pela palavra, principalmente pela palavra. Deus fala conosco pela palavra, ou na oração, através de um louvor, né, que a gente canta. Deus tem N maneiras de falar conosco. Nos sonhos, quantas pessoas que Deus fala através de sonhos, que tem facilidade de ouvir a voz de Deus através de sonhos, e é bíblico, né? Tantos personagens bíblicos que sonharam sonhos proféticos. Então Ezequiel, ele tinha costume de entender com facilidade quando Deus falava. Mas nesse caso, Ezequiel ficou em dúvida. Ezequiel, porventura, esses ossos sequis poderão viver? Ezequiel falou: ó Senhor, eu estou meio assim, né? Eu prefiro dizer que só o Senhor sabe. Tu sabes, né? Porque o Senhor é Deus. Então Deus manda Ezequiel profetizar. O que significa isso? Naturalmente, foi uma visão espiritual, se referindo ao povo de Israel, que vivia num tempo de queda, né? O povo de Israel estava num tempo de apostasia, num tempo de desobediência. Então foi uma visão simbólica, onde Deus mostrou como é que estavam a nação de Israel. Ezequiel ficou em dúvida por isso, porque na cabeça dele, ele via realmente um vale de ossos secos, um cemitério. Ele focou, ele fotografou na visão que Deus deu para ele. Ele entendeu que realmente era um cemitério, mas não era um cemitério, era uma visão sobre uma nação, sobre um povo que estava vivendo caído, vivendo doentes, endemoniados, onde aquele monte de gente, aí nós vamos ver isso se cumprindo em Mateus capítulo 4, né? Nós lemos. Então, Deus falou assim: ó filho do homem, profetiza, abra sua boca. E uma das características, é a última que eu coloquei aqui, algumas situações onde o milagre acontece. Uma das situações para o milagre acontecer, precisamos dar ordens, precisamos profetizar, precisamos orar. Então o milagre, ele vai acontecer quando nós ordenamos, quando nós abrimos a nossa boca, quando nós profetizamos. O que é profetizar? É declarar, é impor. Eu declaro em nome de Jesus que essa bênção vai chegar, que essa porta vai abrir. É você resistir àquela porta fechada, resistir àquele mal, resistir àquela doença, resistir àquela situação. Então o milagre, para acontecer, é preciso receber ordem. Ou seja, Deus falou: Ezequiel, ordena esses ossos, profetiza nesse lugar, dá ordem para esses ossos, dizendo: ossos secos, ouvi, escutai a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: vocês vão reviver, vocês vão se erguer, vocês vão se levantar. E nesta manhã eu aplico esta palavra sobre a sua vida. Se você está doente, se você está vivendo um tempo de fraqueza, um tempo de dificuldade, não se entregue, profetiza, dá ordem a esse problema, ordena esse demônio que saia em nome de Jesus, ordena essa doença que cesse em nome de Jesus. Declara com a sua boca: osso seco, você vai mudar, você vai viver, você vai se levantar. Assim diz o Senhor. Eu profetizo a palavra de Deus sobre você. Bata a palma aí para Jesus. Aí o que aconteceu? Um dos primeiros textos bíblicos dos 40 dias de milagres é Mateus capítulo 4. São uma lista enorme desse número 40, né? Nós tivemos Moisés com 40 dias. Tem uma lista aí que não vai dar para mostrar, muito grande. Mas Moisés jejuou, ficou no monte 40 dias. Tantas coisas aconteceram. E um dos 40 dias foi o tempo que Jesus ficou no deserto. Mas o que aconteceu? Quando Jesus vai para o deserto orar e jejuar, ele fez isso
porque ele estava se preparando. É que a igreja está fazendo. Nós não estamos jejuando 40 dias. Se você quiser fazer isso, que bom. Jejuar 40 dias. Você não quiser tomar café nos 40 dias. Você cortar um alimento, fazer aí um voto com Deus. É você e Deus. A proposta não é a gente sacrificar 40 dias. Se quiser fazer isso, que bom. Mas a ideia é que estejamos nesses 40 dias numa visão, que nesses 40 dias a igreja vai estar focada, a igreja vai estar orando, a igreja vai estar profetizando Ezequiel 37:4, para que Deus entre com providência e nos traga respostas. Aleluia. O mundo precisa de respostas, o país precisa de muita resposta, o estado precisa de resposta, o município precisa de resposta, lá na minha casa eu preciso de resposta, e você também precisa? Eu preciso muito. Então a ideia é profetizar nesses 40 dias, para que Deus, como Deus falou com Ezequiel, profetiza, dá ordem, abra sua boca, ore, diga para esses ossos que eles vão reviver, que eles vão receber carne, que eles vão receber pele, que eles vão receber músculos, que eles vão voltar a ser um corpo forte, um corpo de vigor, que eles vão voltar a ser pessoas animadas e não mortas, porque eu, Senhor, estou dizendo, aleluia. Digam todos amém. Eu separei aqui. Então Mateus capítulo 4, versículo 23, se cumpriu essa palavra, ou se cumpriu parte dessa palavra, porque a Bíblia fala que quando Jesus chega em Israel, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele viu esse vale. Ele viu milhares de pessoas que estavam ali doentes, enfermas, caídas, endemoniadas, leprosas. E Jesus olhou assim e falou, hoje a palavra de Ezequiel está se cumprindo, né? Jesus olhou assim e viu um Israel caído, um Israel derrotado, um Israel escravizado, um Israel doente, sofrendo, michuruco, passando necessidades. Então a Bíblia diz que Jesus inicia ali uma palavra profética, e diz a Bíblia assim, no versículo 23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E sua fama correu toda a Síria, traziam-lhes todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e da além do Jordão. Então, pessoas que vieram de todos os lugares, capengando, se arrastando, porque eram como ossos secos, e todos o Senhor mandou profetizar, e agora o próprio Senhor abria a boca e dizia, você está curado, você está liberto, você está sarado. O próprio Senhor estendia a mão e curava a todos, porque o próprio Deus perguntou, Ezequiel, porventura esses ossos podem reviver? E Ezequiel falou, só o Senhor sabe, né? Em outras palavras, só o Senhor pode fazer isso. Só o Senhor tem poder para vir nesse mundo e trazer essa bênção. Eu separei aqui alguns milagres. 2 milagres que foram operados na natureza. O primeiro milagre, onde Jesus principia o seu trabalho, está em João capítulo 2, versículo 1 ao 11. Não precisa você ler se não quiser. E esse milagre foi considerado algo realmente muito grandioso, porque nenhum de nós temos poder para mexer na natureza, só Deus, não é? Na natureza das coisas. E a Bíblia diz que chegando ali em Caná da Galileia, o primeiro milagre
que chama a atenção do mundo naqueles dias. Chama a atenção do mundo. Os jornais, todas as bocas passaram falando, porque era impossível alguém fazer aquilo. João 2:1-11 diz que naquela festa acabou-se o vinho. Quem é que consegue resolver isso, irmãos? Quem é que consegue tirar a água da rocha? Mas de repente a gente consegue, fura um buraco, um poço artesiano, a gente dá um jeito, abre uma cacimba. Agora eu quero ver você transformar a água em vinho. Então isso mexeu no mundo inteiro, no Egito, nessas cidades todas que você viu aqui. As pessoas, já em Mateus 4, capítulo 4, por que eles trazem as multidões doentes? Porque a notícia chegou lá, desse primeiro milagre, tem um homem na terra que ele consegue mexer na natureza. Ele mexe na natureza das coisas. E ele transforma até água em vinho. Quem testemunhou isso? Os próprios convidados da festa. Falou, mas que é isso? O que aconteceu nessa festa? Que todo mundo serve o melhor vinho para o primeiro. Todo mundo quer agradar aquele rei do Egito, aquele príncipe, aquele empresário, dono de camelos, dono de minas de ouro. Todo mundo vai colocar a garrafa de vinho melhor. Mas nessa festa se deixaram o vinho por último. Não é? Então esse é o testemunho, principalmente de quem organizava a festa. Daqueles serventes, serviçais, dos garçons. E tanta gente que experimentou aquele vinho, e não era um vinho terreno, era um vinho celestial, aleluia. Era um vinho que tinha natureza celestial, transformado de água. Então esse foi o primeiro milagre. Milagre de Jesus sobre a natureza, transformar água em vinho. O segundo milagre também, que mexeu com a região naqueles dias, mexeu com a estrutura das pessoas, está em Mateus capítulo 8, versículo 23, Marcos 4, 37 e Lucas 8, 22. Nós vamos ler Lucas 8 daqui a pouquinho. Então esse milagre foi o milagre onde Jesus acalmou a tempestade. Então esses são os únicos dois milagres envolvendo a natureza que Jesus fez. São dois. O primeiro foi o João 2, que é o primeiro princípio dos milagres. Então se Jesus transformou a água em vinho, Ele pode transformar qualquer coisa em nossa vida. Se Ele foi capaz de pegar 8 talhas de água, ou 12, parece que é 12, são 12. 80 litros cada uma. 960 litros de água. Segundo esse cálculo, me corrija aí, Zé Carlos, você que é bom nisso, se são 8, parece que é 12 talhas das purificações. Acho que até você está na dúvida agora. Você gosta de pegar a gente? Então, Patrícia também está aí. Então, são 12. Então aquelas talhas estavam ali, era para alguma festa ali. E olha, enche essas talhas aí. Encheu, alguém obedeceu, o milagre aconteceu. Então isso é impossível, sim ou não? É impossível. Alguém nunca fez isso. Qual o homem, qual o historiador, qual a pessoa na história do ser humano que conseguiu fazer isso com a natureza? O segundo milagre que Jesus realiza, e você que está me assistindo em casa pode conferir aí em Mateus 8, Marcos 4, Lucas 8, 22, foi quando a Bíblia diz que o mar estava agitado. A tempestade estava brava e os discípulos com medo, falaram, puxa, nós vamos morrer. Quem é que vai nos salvar nesse alto mar, nessa madrugada, onde o mar está agitado e o vento, não foi só o mar, mas o vento também faz parte da natureza. Então foi ali um milagre duplo. E Jesus então levanta, diz a Bíblia que ele estende a mão e ele fala, vento, acalma-te, mar, aquieta-te, aleluia.
Ezequiel profetiza dizendo: ouvi, escutai a palavra do Senhor. Ossos secos, escutem a palavra do Senhor. E o Senhor chega sobre esse mundo, põe os seus pés sobre essa terra, e Ele dá ordem ao vento, dizendo: vento, eu mando sobre você, porque foi eu que te criei. Ó águas do mar, acalmem-se, porque foi eu que te fiz, e eu te ordeno, acalma. Aleluia. Esse é o Deus que nesta manhã eu te apresento, o Deus que nesta manhã você deve confiar, não importando qual seja a onda do mar, o vento bravo que chegou. Há um Deus vivo que pisou nessa terra e acalmou as tempestades e acalmou as ondas do mar, para nos mostrar que Ele é Deus. Aleluia. Digam amém. E ainda nós tivemos um outro milagre, que está entre os primeiros, em Lucas 5, versículo 1 ao 11, que fala também até de um milagre referente à natureza, não é? Só que esse milagre não foi um milagre tão impossível, não é? Tão impossível, porque esse milagre foi chamado de pesca maravilhosa, quando os discípulos ficaram a noite toda sem pescar. E Jesus chegou na praia de manhã, foi um dos primeiros milagres também. E ele fala com os discípulos para lançar a rede à direita do barco. Então, simplesmente havia ali um tratamento, não com os peixes. No caso do vento e do vinho, foi um milagre direto. Mas nesse caso aqui, foi algo relacionado aos homens, não aos peixes. Jesus simplesmente fez com que os peixes ficassem quietos lá, porque ele queria tratar com Pedro, com Tiago, com João e o André, né? Os 4 primeiros discípulos foram chamados, não pescaram. Jesus então, para atraí-los a ele, porque queria que eles viessem servi-lo, e ele falou: deixa tudo, e eu farei de vocês pescadores de homens. Então foi um grande milagre, mas um milagre que naturalmente ele é um milagre que pode acontecer de você não pegar peixe essa noite e pegar na noite seguinte, desde que Deus esteja lá te abençoando. Amém? Não é uma coisa tão impossível, né? Mas o transformar água em vinho é impossível, e acalmar vento e mar e água também é impossível. Sim ou não? Amém? Então eu estou encerrando que a pesca maravilhosa de Lucas 5, 1 ao 11 foi um dos primeiros milagres. O que é milagre? Diga comigo: milagre é tudo aquilo que é impossível para os seres humanos. Sim ou não? O milagre, para ser identificado, inclusive a Igreja Católica, ela, e todos nós fomos católicos, a Igreja Católica ela só identifica um santo, né? Um padre, um bispo. Existe um processo para canonizar o padre, o santo, né? Eles precisam encontrar algo na história daquela pessoa, com testemunhas que aconteceu e que seria impossível, né? A maioria desses santos aí, santos abre aspas, né? E fecha aspas, porque na verdade santos somos os vivos, que recebemos o santo que está em nós, que é o Espírito Santo. Amém? Quem tem o Espírito Santo aí, diga amém, Jesus. Então, mas é um dogma da Igreja Católica. É um negócio trabalhoso, demora aí centenas de anos para eles reconhecer que aquele camarada foi uma pessoa que foi santo, que ele fez milagre. Não é porque ele jejuou, porque ele foi caridoso, tudo isso faz parte, mas a principal característica foi algo impossível. Então milagre é tudo aquilo que é impossível para os seres humanos, aquilo que, e temos até aquele ditado: aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Quem acredita, diga amém. Por isso, nesta manhã, nessa semana de milagres, eu profetizo que aquilo que está sendo difícil,
aquilo que está sendo até impossível, você está ficando até confuso, não desanime, isso é possível para Deus. Deus pode abrir essa porta, Deus pode fazer esse milagre, Deus pode te abençoar, Deus pode trazer nas suas mãos essa bênção. Amém, igreja? Então, milagre é tudo aquilo que é impossível para os seres humanos. O milagre precisa... Os milagres, olha que coisa interessante. Os milagres precisam estar dentro da vontade de Deus. Aleluia. Tem coisa que Deus vai fazer porque está dentro da vontade dele. Amém? Tem coisa que Deus vai fazer. Diz a Bíblia que tinha um cego, né? E quem nascia cego, nascia paralítico, nascia com defeito físico, é porque os pais tinham pecado. Então, na lei de Israel, qualquer criança que nascesse com a deficiência, é porque os pais cometeram algum pecado. E nos dias de Jesus, chegou um cego lá, e alguém falou: Jesus, quem pecou? Não é? Quem pecou? Jesus falou: ninguém pecou. Nesse caso aqui não houve pecado. Isso aqui aconteceu para que as obras de Deus se manifestassem na terra. Diga amém. Por que aquele cego, no dia que Jesus nasceu, nasceu aquele cego também? Talvez, né? Eu estou propondo aqui. Isso não está na Bíblia, mas são suposições. Talvez no dia que Jesus foi gerado como santo de Deus, Deus falou assim: vai ser gerado hoje um menino cego. Ele vai nascer cego. E esse menino vai crescer junto com meu filho. E quando meu filho estiver grande, assim como João Batista cresceu para abrir os caminhos de Jesus, esse menino cego vai chegar lá, cego. E para que o mundo saiba que eu enviei Jesus, então Jesus vai cuspir no chão, vai passar o cuspe, a saliva nos olhos dele, e ele vai ficar curado. E isso vai ser para a glória dos céus. Bata a palma, vai ser para a glória dos céus. Então o milagre precisa estar dentro da vontade de... Levanta a mão e diga assim: Senhor, seja feita. Seja feita a sua vontade. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu estou terminando aqui, são 9 horas. O milagre precisa estar dentro da vontade do Senhor. Mateus capítulo 8, versículo 1 ao 5 diz assim: chegou o leproso e o adorou, dizendo: se quiseres. O leproso desceu das montanhas e prostrou e ajoelhou e falou: Senhor, se for a sua vontade, se for do seu querer, aleluia, se estiver dentro do seu coração, me limpar, me purificar dessa lepra. E aí a gente fecha com chave de ouro. Aquele leproso, de alguma maneira também, ele glorificou a Jesus na terra, porque ele não chegou e falou assim: olha, você já curou lá aqueles 11. Não teve 11 leprosos? 10 leprosos? Você já curou aqueles 10 leprosos, só um voltou para te agradecer? Eu sou o 11º. Assim como o Senhor curou 10 e um voltou para agradecer, eu venho agora sem ser curado. Aleluia. Está entendendo aí? Assim como o Senhor curou 10, 9 foram ingratos, 9 foram mal agradecidos, 9 não voltaram no altar, não estava nem aí, foram para suas famílias, foram fazer farra, só um voltou. Jesus, eu também sou leproso, eu sou o 11º desse grupo. Então eu vim dizer para o Senhor o seguinte: antes do Senhor curar minha lepra, eu vim para te adorar. Aleluia. Antes do Senhor curar minha ferida, eu vim me prostrar aqui perante as pessoas, e eu vim dizer: eu te amo, eu te adoro, o Senhor é santo, o Senhor é lindo, maravilhoso é o Senhor, e se o Senhor quiser, tu podes me curar, se o Senhor quiser. Diz a Bíblia que ele
adorou ao Senhor. Ele não buscou um milagre primeiro. Ele não desesperou. Ele não fez um escândalo, mas ele adorou, dizendo, se quiseres. E a Bíblia diz, imediatamente Jesus se emocionou naquele momento, falou, eu quero que você fique limpo, eu quero que você receba esse milagre, eu desejo muito que você saia daqui curado, porque eu vim para sarar os ossos secos, eu vim para curar o vale de ossos secos, seja curado da sua lepra. Dá glória a Deus, igreja, porque Jesus nesta manhã está operando aqui no nosso meio. Digam todos amém. Então, eu coloquei aqui alguns pontos nessa palavra importantes. E essa palavra de Ezequiel, ela é muito forte, né? Porque Ezequiel teve uma visão sobre o povo de Israel, mas hoje, como povo de Deus, nós podemos olhar para o mundo. O mundo está vivendo um grande vale de ossos secos. Naqueles dias Deus mostrou ao profeta a nação de Israel, né? Olha o leproso aí. O leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou. Minha versão bíblica nem está escrita essa palavra aqui. Minha versão bíblica fala que adorou, mas aqui está mais claro ainda aqui, ó. Ajoelhou-se diante dele e disse. A palavra adorar, né? Se entende que nós ajoelhamos, que nós nos curvamos. Então, é uma versão boa essa aqui. Obrigado, irmão Bruno. O leproso aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, abre aspas, se quiser, pode me curar e me deixar limpo. Olha o versículo 3, João Bruno. Jesus estendeu a mão. Vamos falar juntos? Jesus estendeu a mão e tocou nele. Olha que coisa incrível, né? Não podia tocar em leproso. Leproso era intocável, mas Jesus tocou nele. Leproso, prostituta, o judeu não podia tocar em cadáver, né? A lei proibia, mas Jesus toca nele por causa da adoração. Aleluia. Você quer que Jesus toque em você? Então aprenda a adorar Ele. Aprenda a adorar, aprenda a curvar, porque Jesus se tornou ali alguém aquebrantado. Dizer, puxa vida, os outros 10 leprosos não estavam nem aí para mim, foram curados, ninguém voltou, só voltou um. Agora esse camarada veio doente, não está nem preocupado com a cura dele, e ele me adora. Então Jesus tem uma atitude, que lá nos 10 leprosos, Jesus não toca neles. Jesus manda os 10 leprosos se apresentar ao sacerdote. Toca não. Mas nesse caso aqui é raridade. Isso significa que há algumas raridades. E você precisa ser essa raridade. Nós precisamos ser essa raridade nos dias de hoje. Então é interessante, fechamos aqui com esse texto. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Eu quero. Então Jesus falou, eu quero. Respondeu, seja curado e fique limpo. No mesmo instante, o homem foi curado da lepra. Digam glória a Deus. Levanta a mão e diga, isso é milagre. Diga, o milagre, para acontecer, é preciso a intervenção da mão de Deus. É preciso que a mão de Deus possa estar intervindo para nos oferecer o milagre.